Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. Hoje, o Ponto de Vista conversa com Doriélio Barreto da Costa, cirurgião dentista, advogado e psicólogo. Ele é ex-presidente da Associação Brasileira de Odontologia, do Conselho Regional de Odontologia, além de outras funções nessa área. Também é ex-juiz classista do Tribunal Regional do Trabalho, professor aposentado do Departamento de Odontologia da UFRN, ex-professor do curso de Odontologia da UNP, ex-professor do curso de Direito da mesma UNP, da Universidade Estácio e da Unifacex. Poeta e escritor, ele está entrando no universo da literatura e vai lançar na próxima semana o livro Fatos de Ontem. Meu amigo Doriélio Barreto, uma alegria imensa bater esse papo com você na antevéspera, praticamente, do lançamento do seu livro, que me chamou muita atenção, inclusive o título, Fatos de Ontem. Quero agradecer por você ter aceitado o convite de bater esse papo com a gente, que eu tenho certeza você, telespectador e telespectadora, vão gostar imensamente de assistir. Muito obrigado mais uma vez. Nelson, o agradecimento é meu, a satisfação é da mesma dimensão da sua, em estar aqui conversando com esse amigo de longa data e levando a minha palavra a respeito deste livro que nós acabamos de escrever. Desde quando você sentiu o prazer pela escrita? Nelson, isso remota a muito tempo. No meu tempo de colégio, eu sou aluno do Colégio Marista de Natal, a gente tinha por hábito, ou por hábito e por obrigação da disciplina de português, de ler um livro por mês e fazer o resumo desse livro. E tinha também nas aulas de português a apresentação de trabalhos. Eram crônicas que a gente escrevia, eram poesias, e aí eu adquiri o hábito da escrita. Agora, o que é o livro Fatos de Ontem? Ele se refere a que fatos? Nelson, esse livro Fatos de Ontem eu dividi em 4 partes. A primeira parte desses fatos eu chamei de Eu por Mim Mesmo, fazendo uma apresentação, não uma biografia, mas fazendo uma apresentação da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, da minha maturidade até os dias atuais, mostrando alguns pontos positivos e também abrindo o livro da vida, colocando algumas peraltices que eu fiz, que eu podia chamar de pontos negativos. A segunda parte são alguns discursos proferidos, resumos de alguns discursos. A terceira parte são crônicas, são poesias que eu escrevi ao longo do tempo, sobretudo na juventude, e a última parte são casos, crônicas. Então isso são fatos do ontem na minha vida. Que beleza, que ideia maravilhosa. Quando você teve a ideia de publicar isso no livro? Nelson, há muito tempo eu venho guardando isso, desde o tempo da adolescência, sobretudo os poemas, né? E as crônicas. Os discursos são mais recentes, já na minha vida de adulto. E numa conversa com um primo meu chamado José Maria Barreto Figueiredo, ele me incentivou. Então foi ele a mola propulsora para que eu colocasse isso em livro. Quero até aproveitar e parabenizar a ele, que também é meu amigo, quero muito bem, e ele fez muito bem. Parabéns pela ideia de incentivá-lo a escrever esse livro, que eu tenho certeza muita gente vai gostar de ler. Agora, a primeira parte é a que vai chamar mais atenção. Você vai me perdoar, porque Eu por Mim Mesmo deve ser extremamente interessante. Você pode repetir quais os destaques dessa primeira parte? Nelson, no Eu por Mim Mesmo, eu começo mostrando minha vida como estudante no Instituto Brasil, que ficava na Rua José Pinto, no prolongamento da Rua Trairi, onde eu tinha uns grandes amigos, até hoje, como Marcos Fernando de Garcia Maia,
que rivalizava comigo para saber quem era o primeiro de aula, o primeiro da classe, sem evidentemente ficar nenhuma rusga. Não é? Não existia bullying naquela época, não? Não existia bullying, muito embora a gente bulisse muito com os nossos colegas e com as nossas colegas. Então, a primeira parte do Eu por Mim Mesmo é no Instituto Brasil. Depois no Colégio Marista, onde eu cheguei com 10 anos de idade e lá fiquei durante 10 anos, fazendo o 5º ano primário, o exame de admissão, o ginásio e o científico. E foi uma parte importantíssima na minha vida, minha formação no Colégio Marista. E aí eu conto alguns casos interessantes que ocorreram, outros não tão interessantes assim, como uma reprovação, né? E depois ainda, continuando com os fatos de ontem, o Eu por Mim Mesmo, eu me mostro na universidade, né? Na universidade, desempenhando algumas funções, na parte esportiva, na parte social, até chegar nos dias mais recentes, nessa fase de senilidade. Agora, nessa primeira parte, você fugiu um pouquinho, mas ressalte uma coisa que chama a atenção, chamou a sua atenção e vai chamar a atenção do leitor. O que eu poderia chamar de destaque nesse Eu por Mim Mesmo, na minha apresentação, foram as amizades que eu fiz, o meu desempenho, que era excelente no Instituto Brasil, como eu disse, era primeiro de classe, e já no Colégio Marista eu já não tive esse desempenho. Até porque com 12 anos de idade chega aquela fase da puberdade, a desperta para a sexualidade, o namoro, as paqueras, né? Muito cinema, praia, futebol. E isso me acarretou uma reprovação da qual eu me envergonho, mas tive a coragem de colocar no livro, porque eu abri o livro da minha vida colocando como os meus fatos de ontem. Então são fatos interessantes. Ali eu recebi o meu primeiro apelido do Colégio Marista, colocado por Baito, que era um exímio jogador de futebol de salão, me apelidou de Grapete, que era assim que eu era conhecido no Colégio Marista, como Grapete. Então, alguns fatos que eu vou deixar em reserva para que desperte. Por que Grapete? Numa festa de São João no Colégio Marista, naquelas barracas, né? Saímos eu e Baito e ele pediu para tomar uma cerveja. Quer dizer, comprou uma cerveja e eu comprei uma Grapete, porque eu não bebia nada de álcool. Eu nunca bebi nada, nenhuma bebida alcoólica. E isso não despertou interesse nenhum, admiração nenhuma no Baito. E a festa vai rolando, a gente vai numa barraca, vai noutra, ele compra outra garrafa de cerveja e eu compro outra garrafa de Grapete. E foram 3 garrafas de Grapete que eu tomei e as pessoas me viam sempre com a garrafa de Grapete na mão, né? Sem fazer propaganda, né, do refrigerante, mas eu estava propagando a Grapete. Então ficou o meu apelido Grapete. No Colégio Marista, todos me conhecem por Grapete, né? Que bacana! Era um bullying, na verdade. Exatamente. Hoje em dia seria bullying. Exatamente. Né, Antigamente Nelson? era melhor. Era muito melhor. Era melhor. A gente brincava com fácil. todo mundo e não havia nenhum problema maior. Não havia nenhuma resposta agressiva às brincadeiras que a gente fazia. Pois é, hoje está, como se diz, está chato viver, Nelson. Muito embora a vida seja maravilhosa, mas eu digo chato no sentido de a gente ter cuidado com as palavras que emprega para não melindrar as pessoas. É verdade, é verdade. Agora, na parte dos discursos, quantos são eles, quantos são esses discursos, os que você publicou no livro? Nelson, eu tenho proferido mais de 40 discursos, sobretudo na área da odontologia, porque lá na faculdade, na minha colação de grau, na aula da saudade, fui eu quem proferiu o discurso. E, modéstia à parte, me parece que agradou a muita gente. Tanto é que qualquer solenidade lá na odontologia, sobretudo na academia de odontologia, na própria faculdade, os alunos me convidavam para ser orador da aula da saudade ou da colação de grau. Em eventos políticos, nem tanto, mas mesmo assim, no Conselho de Odontologia, quando eu falo política classista, não é?
fui proferindo discursos e eu vi que tinha uns 40 discursos proferidos ao longo da minha vida. E eu escolhi 7. Até porque, Nelson, hoje ninguém gosta de ouvir discurso, imagine de ler discursos. Eu escolhi 7, desses 7 homenageando algumas pessoas, sobretudo o Dr. Clemente Galvão Neto, que para mim é um ícone da odontologia potiguar, e eu enxuguei alguns, porque estavam longos, eu confesso que eu fazia discursos por demais longos, e resolvi publicar 7 dos 40 proferidos. Que beleza! E com certeza esses discursos devem ter merecido muito aplauso dos seus amigos. Graças a Deus, Nelson, eu fui iluminado na hora de escrever. Não sei por quem, mas luzes chegaram para que eu pudesse escrever esses discursos em aula da saudade, colação de grau, de encerramento de placa, né? Na minha turma de Direito, eu fui o orador de todas as turmas que colaram grau na universidade, né? Em alguns fatos, inclusive fora aqui do Estado, no Conselho Federal de Odontologia, e até num curso que eu fiz de curta duração em Chicago, nos Estados Unidos, com término em Washington, que eu fui o orador representando os dentistas brasileiros que estavam naquele curso, com muita honra. Que beleza! Esse discurso deve ter sido em inglês. Teve um tradutor. Foi interessante, Nelson, que eu cometi um lapso muito grande nesse discurso. Era em Chicago durante 4 semanas e só falava em Lincoln, monumentos a Lincoln. E no término do curso, que foi na sede da Organização Pan-Americana da Saúde, em Washington, eu fui fazer a saudação e, evidentemente, foi de improviso, e eu comecei dizendo que Thomas Jefferson, não falei Abraham Lincoln, quando devia ter falado Thomas Jefferson, na Declaração dos Direitos Americanos. Então, foi um lapso que eu cometi, mas foi proferido em português. Os americanos nem notaram aquele lapso pequeno. Porque foi proferido em português, mas tinha um intérprete passando para o inglês, porque era um curso para dentistas latino-americanos, que entendiam perfeitamente o português. Mas tinha alguns americanos que sorriram e depois vieram me parabenizar pela maneira como eu noticia o Jefferson e o Lincoln. Com certeza. Você não sente vontade de entrar na política, não? Porque você tem jeito. Nelson, eu tive já um incentivo nesse sentido, né? Porque eu era da política classista, não é? Fui presidente do diretório estudantil Abraham Lincoln da Escola Brasil-Estados Unidos, onde você estudou. Fui presidente do Centro Acadêmico do curso de Odontologia, que naquela época era Diretório Acadêmico Solon Galvão. Fui presidente da ABO, e isso envolvia a prática de angariar votos, de pedir, tive incentivo, Nelson. Na época em que você também foi vereador e foi um dos mais votados do nosso estado, lembro demais das suas campanhas, né? Inclusive participei de uma, lembro bem na Cidade da Esperança, o Nelson Pinto Freire, né? Eu recebi incentivo para ingressar na política, mas eu preferi apenas ficar à margem, né, ajudando aos amigos, do que propriamente me candidatar. Quero aproveitar e agradecer por aquelas ajudas daquela época. Mas não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Quem não gosta de ter segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo? E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicredi, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do estado. Hoje a Sicredi está em todas as regiões. Já são 8 agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicredi!
Sicredi. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos à entrevista com Doriélio Barreto. Doriélio, me diga uma coisa. Como é que se deu... Você, odontólogo, com uma ação imensa em várias funções da odontologia, aqui e no Brasil como um todo, como é que se tornou advogado? Nelson, quando eu entrei na universidade para ensinar a disciplina de odontologia legal, o professor titular era o professor Giuseppe Leite de Albuquerque, com muita experiência na área do direito, que eu não tinha, evidentemente, nenhuma. E fui ensinar a disciplina chamada odontologia legal. E eu precisava me fundamentar um pouco mais no direito para poder ensinar com mais propriedade. E fui buscar, como aluno especial na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um conhecimento melhor sobre o direito. E encontrei um professor chamado Ítalo Pinheiro, maravilha de professor. Um outro, José Augusto Delgado. Foram os dois professores com quem eu estudei como aluno especial. Depois, mais duas outras disciplinas no outro semestre. Armando Roberto Holanda Leite. Maravilha de professor. E um outro, Jales Costa. Esses 4 professores me deram um incentivo muito grande para que eu fizesse o curso de Direito. Fiz vestibular, um outro vestibular, e concluí o curso de Direito no sentido de me fundamentar mais para ensinar melhor a odontologia legal. Mas o Direito foi apaixonante e eu terminei concluindo o curso de Direito. Que beleza! Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu sou jornalista, sou economista e lá na frente deu vontade de me aprender mais coisas. Fiz o curso de Direito pela mesma motivação que você fez. E, na verdade, é muito bacana também. Agora, vamos voltar ao livro. Na poesia, como começou essa sua veia poética? Quando e como e por quê? Nelson, lá no Colégio Marista, mais uma vez, a gente era obrigado a, às vezes, decorar algumas poesias. Umas para apresentar no Grêmio e outras, diria assim, por castigo pelo mau comportamento, e às vezes o professor nos obrigava a decorar algumas poesias. E isso me incentivou não a decorar, mas a escrever. E eu comecei a escrever poesia na minha adolescência, oferecendo aquelas musas inspiradoras, né, que algumas se tornaram namoradas e outras nem tanto. Fazia poesias atendendo a pedido de alguns amigos, pediam para fazer poesia para eles, né, quer dizer, para eles apresentarem para as paqueras, como a gente dizia assim, e outras fazia por inspiração, não sei de quem nem como, e chegava a poesia pronta para mim, né? Mas a maioria das minhas poesias, e quem for ver lá no livro, é uma poesia sem aquela forma clássica dos sonetos, com 2 quartetos e 2 tercetos, e com rima e com métrica. Muitas minhas poesias, a imensa maioria, é poesia dita poesia livre, sem métrica e sem rima. Que beleza! Na verdade, eu também sou fã desse tipo de poesia. E muitos poetas brasileiros se notabilizaram com esse estilo. Você está me surpreendendo com essa história de ser poeta. E esse processo de criação é algo que acontece como?
Nelson, tive o hábito durante algum tempo de pitar o meu cachimbo, né? Que é um hábito que eu adquiri, que hoje não está. E nos momentos de solidão, né? Solidão comigo mesmo, solidão. Eu ficava tomando um cafezinho, pitando o cachimbo e vendo no tempo, nas coisas do tempo, motivo para fazer uma poesia. Era um pássaro, era andando na rua, via uma roupa estendida, isso era motivo para fazer uma poesia. Então não tinha uma sequência, né? Às vezes, durante a tarde ou à noite, fazia 2, 3, 4, 5 poesias. Então tudo era motivo para poesia. E outras, fruto da imaginação, nem sempre retratando a verdade, né? Muitas poesias a gente faz, mas não retrata aquilo que o poeta sente, né? É verdade, é verdade. Acontece a mesma coisa na música. Eu, como sou compositor, também escrevi. Agora estou até diminuindo bastante, mas a letra, às vezes a gente se inspira numa coisa que vem de cima e você, de repente, tem uma música pronta. Isso. Mas muitas vezes, não sei se aconteceu com você como compositor da música, você escreve aquilo que não está sentindo. É verdade, né? É verdade, acontece. Agora, vamos sair da poesia. Sim. E vamos entrar na parte dos causos, que você também aborda, segundo você falou, é uma das partes, a última parte, salvo engano, do seu livro. Como é que você escreveu esses causos? Nelson, aí é a parte mais, diria, lúdica do livro, a parte mais suave, para não tornar o livro tão pesado. E esses casos são fatos que eu vi e que eu vivi, a maioria deles, e às vezes que me contaram. Uns eu não fui testemunha, né? Mas foram fatos que me contaram. A maioria deles interessantes, jocosos, posso até relatar um ou outro, né? Para que você e o seu público tomem conhecimento de como são esses casos antes de ler o livro. Pode fazê-lo. Pode dizer alguns desses causos. Nelson, teve uma coisa interessante com bêbados. Bêbados são figuras interessantes, são figuras que despertam a atenção. Tem todo tipo de bêbado, né? Mas, esse ocorreu num domingo pela manhã. Eu estava na minha casa, que eu moro ainda em casa, no bairro de Petrópolis, e eu fui lavar o meu carro, eu mesmo lavando. Num domingo pela manhã, coloquei o carro para fora e estava com um simples balde com água e flanela, nada mais do que isso, lavando o carro. Eu já estava acocorado, lavando a roda dianteira, e vi se aproximar de mim um homem. Ele vinha na rua Floriano Peixoto. Eu não temi, porque eu achei que não era assalto, pela indumentária e pela experiência que a gente tem de ver se pode ser ou não perigoso. E eu não vi perigo naquele homem. E vi que ele estava embriagado, porque estava claudicando no andar. Ele aproximou-se de mim e eu fiquei apenas atento, né, e lavando a roda do carro. E ele disse para mim, parceiro. Aí eu olhei para ele, já me chamou de parceiro, já me nivelou com ele, eu achei interessante. Parceiro, eu digo, diga. Ele disse, você me arruma um pedaço de sabão para eu tomar um banho? Olha o pedido que ele fez, Nelson, pediu um pedaço de sabão para tomar um banho. E eu disse, amigo, eu não tenho um pedaço de sabão, eu só estou com um balde d'água e a flanela. Ele cruza os braços e diz, que lavador de carro é você que não tem um pedaço de sabão? Me descompôs como lavador de carro. Isso foi um fato interessante que eu achei, a história de bêbado, né? E tem outras histórias nas minhas crônicas, tem outras crônicas sérias, tem outras crônicas mais suaves, crônicas engraçadas, né? Você pode contar outro caso desse para a gente? Posso, Nelson. Outra de bêbado. Outra de bêbado. Não é que tenha muitas histórias, só tem duas de bêbado e essa foi interessante. Um domingo de manhã também, domingo de carnaval.
Era por volta das 10 horas, eu acordei e resolvi ir à missa. Uma vez que eu sou católico, praticante, eu vou à missa. E fui à missa da Igreja Matriz, da Cidade Alta. Não é a catedral, a Igreja da Matriz. Me sentei no último banco. Pouca gente. Começa a missa, o padre entra com seus acólitos e, seguindo essa pequena procissão de 6 pessoas, entra um bêbado. Além de bêbado, mal cheiroso, Nelson, de chamar a atenção pelo mau cheiro que exalava daquele homem. Do álcool, do ácido acético, né? E como também da sujeira. E ele vai seguindo o padre e as outras 5 pessoas. O padre chega até o altar e ele para no meio da igreja. Eu cá comigo fiquei temeroso, digo, o que é que pode acontecer? O padre começa, faz o sinal da cruz, o bêbado também se benze e volta. Eu digo, pelo menos ele não vai atrapalhar. E se deita atrás de mim, que eu estava no último banco da igreja. Literalmente atrás de mim, na porta central da igreja. De vez em quando soprava o vento e soprava aquele odor horrível. Mas ele ficou tranquilo, quieto, eu digo, bom, pelo menos o bêbado não vai atrapalhar a liturgia. E a missa vai desenrolando e chega o sermão, né? Evangelho São Lucas, e o padre diz mais ou menos que um dos apóstolos diz, mestre, nós passamos a noite toda trabalhando e não pescamos nada. O bêbado, nem uma ginga. Eu achei maravilhoso. Muita gente riu, o padre não ouviu, estava distante, mas ele nem uma ginga. Eu achei interessante, Nelson, que eu julgava que ele estivesse dormindo, mas ele estava prestando atenção. Estava prestando atenção, estava atento, né? Então, são esses casos engraçados, tem outros e mais outros. Nelson. Oh, que beleza. Vamos ter que ler o livro para poder encontrar essas histórias que com certeza vão deleitar a todos nós. Agora, quem é o prefaciador do seu livro? O meu grande amigo, ex-professor Armando Roberto Holanda Leite, que me deu um presente fazendo o prefácio do meu livro. Quero mandar um abraço para ele, que com certeza vai estar assistindo o programa. É também um grande amigo meu. Ótimo. Agora, quando será o lançamento do livro e em qual local? O lançamento do livro será quarta-feira, dia 20, a partir das 18 horas, na Academia Norte-Grandense de Odontologia. Fica onde? Cuja sede fica na rua Múcio Galvão, número 480. Como referência, eu posso citar que a Romualdo Galvão tem um hospital chamado Casa de Saúde Natal, hoje recebe o nome de Hospital Psiquiátrico Severino Lopes, e a academia fica imediatamente atrás desse hospital. Na rua paralela. A rua paralela, Romualdo. É rua Múcio Galvão. Será no dia 20? No dia 20, quarta-feira, a partir das 18 horas. Mas às 17 eu já estou por lá. Qual é a editora que editou o livro? Offset Gráfica, de Ivan, lá na Ribeira, ali em frente onde foi Marpas. Eu vou pedir ao cameraman para dar uma fixada no seu livro, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de ler. Doriélio, quero desejar muito sucesso a você, continuado o êxito, e que você continue na literatura, que ela vai fazer um bem muito grande a você. Nelson, muito obrigado pela oportunidade de conversar com você diante das câmeras e conclamar os meus colegas cirurgiões dentistas, meus colegas advogados, meus ex-alunos e o público em geral para me prestigiar no dia 20 deste mês. E seus colegas psicólogos também. Também. Você também fez psicologia. Com certeza eu estarei lá para abrilhantar também esse momento de confraternização dos seus amigos. Será uma alegria muito grande recebê-lo, Nelson. Grande abraço. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, só me resta agradecer a sua costumeira audiência. Saiba que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Sicredi. Pode sonhar. Juntos, a gente realiza.